Bom dia a todos. Esse é o 34º CVA, Colégio Virtual de Aproximadores, né? Que é patrocinado pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, que tem sede em Jundiaí, São Paulo, tá? A Procim, vamos falar um pouco da Procim. A Procim, o Colégio Virtual de Aproximadores, ele se reúne uma vez por mês, certo? Com temáticas avançadas sobre a Procim e reorganizações extrafísicas, onde os aproximadores, que é a designação dada a quem participa da Procim às segundas-feiras, podem trazer suas experiências, seus relatos, né, suas impressões. Então, a gente se reúne uma vez por mês. Mas hoje nós teremos uma apresentação feita pelo professor Walter Almeida, que é a qualificação do aproximador. Já estamos no terceiro episódio, ok? E isso vai ser muito interessante e importante para a gente saber, né, quais as qualificações de um aproximador. A Virgínia vai falar para nós agora sobre o CVA. Virgínia, poderia falar um pouco do CVA para nós? Tá. Bom dia a todos. O CVA, então, é uma reunião, como o Carlos falou, de aproximadores, né? E os aproximadores são aqueles que participam da APROCIM, que é uma técnica energética de assistência realizada em grupo e que pode ser feita presencialmente na sede da CIPEC, em Jundiaí, São Paulo, ou à distância, cada um da sua casa, do seu ambiente, do seu aproximário. O objetivo da Procim é auxiliar energeticamente as equipes extrafísicas a realizarem a reurbanização extrafísica, que é de, é, um projeto de melhoria do patamar evolutivo de todo o planeta Terra. É um projeto bem grande que é coordenado pelos serenões, que são consciências mais evoluídas que ainda renascem aqui no nosso planeta e que também têm essa condição mais evoluída para ajudar justamente nessa transição evolutiva do planeta. A APROCIM foi iniciada em 2003, se mantém até hoje, toda segunda-feira, a partir das 18h50. Qualquer pessoa pode participar da APROCIM, desde que atenda a alguns pré-requisitos, entre eles, conhecer os princípios básicos da conscienciologia, e para isso, se ela não tem esse pré-requisito, ela pode fazer o curso Introdução à Conscienciologia na plataforma EAD de cursos à distância da CIPEC, e após isso, então, ela deverá fazer o curso sobre a APROCIM, para que ela possa se preparar e ter conhecimento para poder participar. Então, é isso. Se você quer ser um aproximador, entra ali no site da CIPEC, na plataforma, e aqui o Carlos também pode passar as informações para você entrar no cartão único da CIPEC, onde lá tem todas as informações sobre a nossa associação, e aí você se prepara, se inscreve e a gente pode participar todo mundo junto dessa atividade assistencial. É importante a gente colocar sempre que as apresentações e opiniões emitidas aqui na reunião, no encontro dos aproximadores, são de responsabilidade do autor ou da autora dessas opiniões e apresentações. E lembrando sempre do princípio da descrença, onde você não deve acreditar em nada do que a gente falar aqui, mas é importante que todos estejamos abertos às novas informações, façamos nossas análises, reflexões, se possível, coloquemos em prática isso e depois a gente vai tirar, então, as nossas conclusões. Os objetivos desse encontro mensal do Colégio Virtual de Aproximadores é justamente incentivar os aproximadores a relatarem, a fazerem um relato da sua performance sobre o antes e depois da APROCIM, sobre a questão do desenvolvimento pessoal, parapsíquico, sobre suas GESCONs,
como é que foi participar da Procim? Houve alguma mudança, alguma renovação, alguma reciclagem, alguma assistência no grupo familiar, no grupo social, no grupo profissional, na sua coletividade, entre outros assuntos. Enfim, é incentivar a pesquisa e a tarefa do esclarecimento de todos. Muito obrigada. Está sem som. Sem som. Opa, obrigado, Virgínia. Eu cliquei aqui, não foi. Walter, você pode assumir agora, colocar o seu slide? Tá bom? Perfeito, A Carlos. palavra está com Perfeito. você. É só um pouquinho. Perfeito. Então, um bom dia a todos, né? Oficialmente aí, bom dia a todos. Vamos iniciando, então, a 34ª reunião do CVA, Colégio Virtual de Aproximadores, patrocinado pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Bom, e a história toda começou com aquela autoconscientização, né, da responsabilidade planetária. Então, só começando com esse tema, a gente já vê a importância desse posicionamento evolutivo de cada um de nós. Por quê? Porque, primariamente, a gente desenvolve a autorresponsabilidade evolutiva, ou seja, você responsável em relação à sua própria evolução. É você com você. É a primeira né, conscientização evolutiva, quando a gente vem para o planeta Terra. É o início de uma série de autoconscientizações, não é? E logo em seguida que eu digo, às vezes depois de muitas vidas, né, pode vir uma outra autorresponsabilidade grupal, que é a sua responsabilidade evolutiva em relação ao seu grupo, ou familiar, ou profissional, ou enfim, a um elenco, né, de consciências um pouco maior, um pouco mais abrangente. É uma outra característica da autorresponsabilidade assistencial, evolutiva. E depois de várias vidas, né, ou não necessariamente, mas aí pode sobrevir a autorresponsabilidade policármica, né? Então, é uma oportunidade de se comportar como uma mini peça dentro de um max mecanismo interassistencial. Então, é um caminhar gradativo em relação à nossa escala evolutiva. Então, o que eu quero dizer? Que o momento de hoje, tá? Que com a situação evolutiva de hoje, nós estamos nesse terceiro estágio de autoconscientização, né, das responsabilidades evolutivas em relação ao planeta. Então, é um posicionamento evolutivo um pouco mais avançado, um pouco mais conquistado, um pouco mais complementado. Então, isso tudo a gente fala para que a gente possa ter uma autorreflexão da sua real posição numa escala evolutiva, assistencial. Você está se preocupando com o planeta. Não é qualquer pessoa que se preocupa com o planeta. Não é qualquer pessoa que se doa para o planeta. E quando a gente fala para o planeta, a gente fala para o planeta intrinsecamente em si próprio, mas como a sociedade planetária. E quando a gente fala em sociedade planetária, a gente fala em sociedade intrafísica e sociedade extrafísica. Então, o posicionamento assistencial do aproximador que assumiu essa autorresponsabilidade é muito abrangente. Ele está à disposição da grupalidade extrafísica na assistência ao planeta propriamente dito, né? E também à sociedade intra- e extrafísica planetária. Então, é um valor assim evolutivo muito proeminente, muito acentuado.
Então, a nossa ficha evolutiva pessoal provavelmente já tem uma marca um pouco mais detalhada na sua disponibilidade assistencial. Então, isso é importante que a gente entenda. Isso tudo é um caminhar assistencial supervisionado por equipes extrafísicas que nos ajudam a caminhar no desenvolvimento dessas autorresponsabilidades assistenciais. Isso não é por acaso que acontece. A gente vem vida após vida tendo a oportunidade de crescer nessa autorresponsabilidade sob a supervisão da grupalidade extrafísica, que nos encaminham, que nos colocam, né, na espiral evolutiva para que a gente possa crescer assistencialmente. Aproveitar a passagem da espiral evolutiva, subir na espiral, opa, agora eu estou na grupo carbalidade. Depois de várias vidas, a espiral passa de novo. Opa, agora estou na policarmalidade. Então, o momento de hoje é a espiral passando em relação à policarmalidade. E isso tudo supervisionado por equipes extrafísicas que lá de tantos milhares de anos nos acompanham, não é? Proporcionando para nós essas oportunidades de autorresponsabilidades. Mas isso não é o bastante. Você pode assumir essa autorresponsabilidade, ter essa autoconscientização, mas o que eu vou fazer? Aonde que eu vou atuar? Então, entra a segunda parte desse supervisionamento extrafísico dessas equipes. E qual seria essa segunda parcela de contribuição dessa grupalidade extrafísica? A técnica energética grupal assistencial planetária, que é a APROCIM. Opa, então, eu tenho agora a ferramenta para eu poder me comportar como uma mini peça dentro desse maxi-mecanismo que foi montado há milhares e milhares de anos. Então, esse maxi-mecanismo, a gente tem que entender, vem sendo construído, vem sendo montado, vem sendo elaborado e sustentado por essas equipes extrafísicas que nos acompanham. E, fora isso tudo, nos dá de bandeja a APROCI, que é a técnica energética grupal assistencial planetária, que é a questão de você exercer os seus paradeveres e os seus paradireitos como cidadão cósmico, como cidadão multidimensional. Então, as coisas se convergem dentro da APROCI. Então, dentro da APROCI existe uma característica didática, não só uma paratecnologia serenocêntrica de interassistência planetária, mas também um conteúdo didático e paradidático, onde a gente pode desenvolver o binômio autoassistir assistindo. Quer dizer, eu me melhoro, a minha família melhora comigo, e com isso nós melhoramos ou temos a oportunidade de melhorar a sociedade intra- e extrafísica planetária. Então, completo o binômio autoassistir assistindo. Então, a pessoa que já entendeu toda a magnitude desse maxi-mecanismo que vem sendo construído e sendo realizado e sustentado atualmente por essa grupalidade extrafísica, ela já desperta também a necessidade de que ela necessariamente precisa se qualificar cada vez mais dentro desse mecanismo interassistencial. Ela tem que melhorar a sua performance assistencial, ser mais útil, ser mais aproveitada dentro desse mecanismo interassistencial. Então, essa introdução é importante
para que a gente veja a grandeza, né, da oportunidade de ser um aproximador, da oportunidade de servir, né, de ser uma mini peça, entende? Então, isso é importante que a gente se conscientize. Agora, em relação ao tema de hoje, a gente já está dentro da APROCIM, da técnica da APROCIM, desse conjunto de fases didáticas e paradidáticas, dessa paratecnologia serenocêntrica, nós estamos na fase 2. Portanto, já vimos no CVA anterior a fase 1, relativa a auto pesquisa, o autoaperfeiçoamento, a autorreeducação, o autodomínio energético, relativo especialmente ao aproximador. Agora a gente já está adentrando um passo a mais, entrando já um pouco mais na grupo karmalidade, assistindo um conteúdo maior de consciências. Então, estamos na fase 2, que é a chamada fase do arco voltaico em duplas. Bom, a constituição, a logística, né, da fase 2 é essa que vocês estão vendo aí no slide. Então, a gente se senta em círculo, não necessariamente, mas atualmente a disposição da APROCIM física é em círculo, né? Então, o arco voltaico vai ser aplicado em duplas, onde uma pessoa, então, um aproximador, se levanta e vai aplicar o arco voltaico no outro aproximador, e depois de um certo tempo existe a troca, ou seja, quem recebeu vai aplicar o arco voltaico naquele que aplicou, tá? Mas vamos ver isso com mais detalhes. Bom, por que que chama arco voltaico? Gente, todo mundo sabe por que que chama arco voltaico. Bom, para que a gente possa entender um pouco isso, a gente vai contar uma historinha aqui de uma maneira muito superficial, porque antigamente existia um médico, né, o Luigi Galvani, que era um médico fisiologista lá na Itália, e ele fez uma seguinte experiência. Ele foi caçar um certo dia, estou brincando, mas ele tinha em mãos uma rã, e ele dissecou a rã. Dissecou a rã e estava fazendo experiências de bioeletricidade. E ele colocou essa rã entre duas placas de metais. Um metal de um lado, um metal do outro. E, de repente, a rã começou a mexer a perna. A rã estava morta, dissecada. E, nesse contexto de pesquisa, entre duas placas de metais, a rã começou a mexer a perna, a coxa da rã. Ele ficou assustado. Poxa vida, tem eletricidade aqui na rã. Ela já está morta, mas conserva ainda um conteúdo elétrico e tal, e tal, e tal. E ficou essa proposta científica aí como pesquisa na época da existência desse pesquisador médico fisiologista italiano. Mas apareceu um outro pesquisador, o Alessandro Volta, também italiano, falou: eu vou replicar essa experiência. Replicou a experiência e ele chegou à conclusão correta do experimento do Galvani. Falou: não, Galvani, não é bem assim, não. O negócio é diferente. A rã não está mexendo a perna porque ela tem bioeletricidade. Ela está mexendo a perna porque ocorre um curto-circuito entre as placas de metal que passa pela rã por condições de condução elétrica. A rã permite que a eletricidade seja conduzida de uma placa para outra e ela mexe a perna como efeito da passagem elétrica. Então, o Volta falou: realmente o que existe é o chamado arco elétrico. O que seria o arco elétrico? Ele é conhecido atualmente como o arco voltaico por causa da experiência do Alessandro Volta, né? Mas o que seria? É o resultado de um curto-circuito. Ou seja, ocorre uma descarga elétrica entre dois polos,
um polo de uma placa que vai para o polo da outra placa. E essa descarga elétrica ela é superior à resistência do ar, senão ela não passava. Então, e é mantida por conta dos gases, né, que atuam ali por meio de condução, para que a corrente elétrica possa ser transmitida. Então, compreenderam? O arco elétrico é nada mais, nada menos do que um curto-circuito, uma descarga elétrica de um polo para outro. E ele atravessa o meio por conta da facilidade de condução, pela presença dos gases que estão no ambiente. Bom, o que ocorre? Nós sabemos que a água é um dos maiores veículos, meios de transmissão de corrente elétrica. Se tem um fio desencapado, ligado na tomada, que caiu numa poça d'água, e você pisa na poça d'água descalço, você leva um tremendo de um choque por conta da condução elétrica do fio para a água e para o seu pé. Então, a hidratação dentro dos processos parapsíquicos, dentro dos processos de energização, é fundamental, porque a hidratação, a água, facilita a passagem da corrente elétrica e, por conta disso, pode facilitar a passagem da energia consciencial de uma consciência para a outra e vice-versa. Então, isso é importante que a gente entenda, ok? Agora, um ponto também fundamental nessa experiência do Volta, não é? E do Galvani é que a corrente elétrica atua na matéria. Existe uma condição de recepção da bioeletricidade. Ele atua na musculatura, ele atua no sistema nervoso. Então, isso é importante. Por quê? Porque, no nosso caso, o arco voltaico nada mais é do que a descarga, né, de uma energia de um polo da mão direita, que está aqui no vídeo, que atravessa toda a cabeça do indivíduo e vai ser descarregada no outro polo, que é o palmo-chakra, ou a palma da mão, da outra mão de quem está aplicando. E, portanto, também, essa energia consciencial não é a energia elétrica, tá? Mas ela atua também, de uma certa maneira, na parte material, na parte cerebral, nos hemisférios cerebrais. Compreende? Então, é importante que a gente faça esse paralelo. Galvani, né, e Valdo Vieira. Então, o arco elétrico, o circuito elétrico e o arco voltaico crânio-chacral. Então, existe uma certa semelhança, um certo resultado paralelo e que a gente tem que valorizar essa condição assistencial, tá? Então, aqui no caso, não são duas placas, tá, que vão receber esse circuito, que vão desencadear esse circuito, mas é a situação entre dois polos da palma da mão direita, mais o polo da palma da mão esquerda, que colocadas, né, paralelamente, vão estabelecer um fluxo de energia consciencial que vai atravessar o crânio da pessoa. Então, ela vai ser percorrida, né, o cérebro da pessoa vai ser percorrido por essa corrente de energia consciencial, ok? Mas vamos continuar falando mais sobre isso. Então, a definição de arco voltaico crânio-chacral. Então, já entendemos por que chama voltaico, referente à volta, né? Alessandro Volta, que era um físico italiano e papapá. Agora, o que é o arco voltaico crânio-chacral? É uma técnica assistencial que transmite e assimila de maneira intensa a energia consciencial e vai ser utilizada a palma da mão esquerda, o palmo-chakra esquerdo do assistente,
na área nucal. E a outra palma da mão direita, o palmo-chakra direito, junto ao frontochakra, a testa da pessoa assistida, né? Sem tocar no soma, sem encostar na pessoa. Mas quando a gente fala sem encostar na pessoa, é não somente não encostar a mão, é não encostar em nada. Tem pessoa que não encosta a mão, mas o barrigão dele está tocando a outra pessoa. Não, nem a barriga vai tocar, nem o pé, nada. Entendeu? Então, sem tocar o soma, com o objetivo de eliminar os bloqueios de energias gravitantes por meio da assimilação energética e da desassimilação energética. É um outro mecanismo assistencial, assimilar e desassimilar, onde, através disso, você faz o paradiagnóstico. E não somente o paradiagnóstico, mas faz também o tratamento. Então, interrompendo aqui, seria como se fosse aquela máquina de hemodiálise, onde então essa máquina recebe o sangue da pessoa doente, filtra o sangue da pessoa doente e devolve para a pessoa doente o sangue totalmente trabalhado, totalmente limpo, totalmente desassimilado de qualquer impureza. Compreende? Então, a consciência que aplica o arco voltaico, ele também pode ser chamado de energodialisador. Ele vai fazer uma energodiálise. Ele vai fazer uma limpeza na energia da pessoa que está sendo assistida. Como é que é feita essa limpeza? Quase igual o aparelho de hemodiálise. Ele traz para ele a energia doentia da pessoa, a energia consciencial, ele trabalha as energias com ele, com as suas próprias energias, e faz a desassimilação, e faz a limpeza da energia da outra pessoa e devolve para a outra pessoa que está na posição de assistido. Não é? Então, na verdade, quando ele faz a assimilação, ele faz o paradiagnóstico. Poxa, essa pessoa deve estar com gastrite, essa pessoa deve estar com enxaqueca, essa pessoa deve estar deprimida, essa pessoa deve estar triste. Por quê? Porque ela recebeu a impureza que está na energia consciencial do assistido. Recebeu essa impureza, ele vai fazer a energodiálise. Ele vai movimentar suas energias, vai desassimilar essas impurezas da energia do outro e devolve a energia sadia para o assistido. Então, ele fez o paradiagnóstico e acabou realizando o tratamento do assistido, tá? Então, isso tudo faz parte da técnica assistencial chamada de arco voltaico crânio chacral. E também das manifestações vigorosas, a autovoltagem das energias conscienciais dos dois palmochakras do assistente. São os dois palmochakras do assistente que vão promover essas manifestações energéticas vigorosas, com alta voltagem, tá? E também vai participar, dentro desse processo, os dois chakras encefálicos também do assistente. Também vai participar desse campo assistencial que se forma os dois hemisférios cerebrais do assistente. Também os dois chakras encefálicos do assistido. E também os seus dois hemisférios cerebrais do assistido. Lembrando que, nesse contexto todo, entra também, além dessa definição do Waldo, o contexto do paracérebro. Então, o arco voltaico atinge também níveis profundos do paracérebro, compreende? Então, quando se forma um campo, né, assistencial através do arco voltaico, ocorre o envolvimento de toda essa parafisiologia, de todas essas paraestruturas dentro do processo dessa técnica.
Então, é importante, por quê? Por que que se fala que os dois chakras encefálicos do assistente também participam do campo? Porque esses dois chakras do assistente podem estar sendo potencializados por amparadores, tá? Assim como os seus dois hemisférios cerebrais também, potencializados pela exteriorização energética dos amparadores, ou do amparador de função. E, logicamente, os dois chakras encefálicos do assistido, que vão receber esse aporte energético. E também, portanto, os dois hemisférios cerebrais do assistido. Tá? Bom, a técnica em si, como é que funciona? Está aí o professor Val aplicando o arco voltaico, tá? Então, o professor Valdo até comenta, você entra pelo lado direito da pessoa. Você deve entrar pelo lado direito da pessoa. Por que entrar pelo lado direito? Para o palmo chakra direito se postar em frente ao frontal, o chakra frontal da pessoa, e o palmo chakra esquerdo ficar no nucal da pessoa. E eu me lembro que uma ocasião nós fomos lá para o CAEC fazer uma demonstração da Procim e chegou na fase do arco voltaico. E aí perguntaram, mas não pode ser o contrário, a mão esquerda no frontal e a mão direita no nucal? Poder? Pode, 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 pode. Mas a técnica descrita, existe uma descrição da técnica. A técnica é descrita como se colocando o palmo chakra direito no frontal da pessoa, ou seja, você vai entrar do lado direito do assistido. E por que que talvez exista esse protocolo? Porque dentro da medicina, quando você vai fazer um exame físico, né, no paciente, geralmente você entra do lado direito do paciente. É interessante isso. Existe um protocolo na medicina, dentro da questão do exame físico, né, de você entrar do lado direito do paciente para examiná-lo. Então, será por isso que o professor Valdo colocou esse protocolo? Não sei, mas eu sei que a definição da técnica é essa. Pode ser o contrário? Provavelmente pode, né? Mas a descrição é essa. Então, a gente segue a descrição da técnica, tá? Então, primeira postura, posicione a cabeça da pessoa a ser atendida entre os palmos chakras. Não pode a pessoa ficar com a cabeça pendente, caída, dormindo, a não ser que haja necessidade. Aí você aplica. Mas se a pessoa estiver consciente, você pede para ela ficar com a cabeça firme para você se posicionar, né, entre o frontal e o nucal. Então, posiciona a cabeça da pessoa entre os palmos chakras, tá? O palmo chakra esquerdo na área nucal e o palmo chakra direito no frontal do assistido. Aí, segunda postura, o assistente direciona com intensidade fluxos de energia simultaneamente para o fontochakra e o chakra nucal da pessoa que está sendo assistida. Você pode, aí varia muito, você pode exteriorizar em fluxos, né, em ondas, em jatos, aí vai muito do momento e do amparador que está patrocinando esse arco voltaico. Bom, feito isso, feito a aplicação, é necessário que a terceira postura seja a desassimilação. Então, aí você vai movimentar suas energias, vai atingir o máximo da frequência vibracional, que é o estado vibracional, exteriorizar intensamente suas energias, fazendo a desassimilação, tá? Bom, então, nós temos duas condições que podem ser feitas o arco voltaico. O arco voltaico crânio-chacral imediato, onde você aplica e obtém uma eliminação instantânea dos bloqueios encefálicos superficiais. Isso em primeira mão. Compreende? Agora,
uma outra condição chamada de arco voltaico crânio-chacral mediato. Então, aí vai ocorrer a eliminação dos bloqueios encefálicos enraizados, enquistados, através de 2 ou mais sessões, podendo ser no mesmo dia ou em dias consecutivos, alternados, e cada caso é um caso. Então, de repente, quando a coisa é mais crônica, é mais enraizada, então você tem que aplicar o arco várias vezes, vários dias e assim por diante, tá? Bom, então, segundo o professor Valdo Vieira, o arco voltaico é uma paratecnologia trazida pelos serenões. Então, dentro dos efeitos, né, do arco voltaico, o desassédio. Então, acontece o desassédio no assistido e também no assistente. Os dois sentem-se melhor depois da aplicação do arco. Por quê? Porque o campo interassistencial que se forma no arco voltaico envolve aquilo que a gente já falou, o cérebro paracérebro do assistente, o cérebro paracérebro do assistido, os 2 hemisférios cerebrais do assistente, do assistido, entendeu? Envolve toda essa condição neurofisiológica dos dois. Então, é uma interassistência que é feita. E com o passar do tempo, a aplicação do arco voltaico provoca o efeito mitridatismo, que é desenvolver lentamente, progressivamente, a imunidade energética do assistente, de tanto você assimilar, desassimilar. Assimilou ansiedade, desassimilou ansiedade. Assimilou enxaqueca, desassimilou enxaqueca. Assimilou gastrite, desassimilou gastrite. Com o passar do tempo, você vai ficando imune à ansiedade, à depressão, à enxaqueca, tá? Então, a imunidade do assistente, ela fica mais assim visível, muito mais forte, muito mais resistente, por conta de que ele já tem prática de trabalhar com ansiedade, ele tem prática de trabalhar com enxaqueca, ele tem prática de trabalhar com gastrite, ele tira de letra. Quando ele não vai ter isso, porque ele está tão prático de fazer isso pelo outro, que ele acaba desenvolvendo nele uma autoimunidade energética. Tá? Então, isso é legal de que se entenda. Porque, às vezes, a pessoa vai aplicar o arco voltaico, senti uma dorzinha na minha cabeça, eu não vou aplicar mais. Calma, você está se auto-imunizando. Eu senti uma queimação no estômago do assistido. Ótimo, você está se imunizando. Entendeu? Você trabalha direitinho as suas energias, desassimila e ótimo, você está criando uma condição de resistência energética. Uma outra condição é a abrangência, né? Em uma descarga energética, a gente alcança a estrutura energética do assistido de um modo geral. Não precisa tentar aplicar em um outro chakra, porque com o arco voltaico você já pega a estrutura energética do assistido, compreende? A ectoplasmia também pode haver durante a aplicação do arco, tanto recebendo como aplicando, a condição de promover um efeito de ectoplasmia, tá? Então, e essa ectoplasmia, ela vai atuar em processos, né, assistenciais relativos ao assistido, podendo com isso ocorrer até para cirurgias durante a aplicação do arco voltaico, tá? Então, de repente, é aquela questão, a ectoplasmia vai ser usada também para assistir a consciex, que está com o assistido. Veja como é importante. Não é só a paracirurgia relativa ao assistido, mas a consciex assistida, né? Então, isso é importante. E quando a gente faz também a assimilação, quando a gente assimila a energia consciencial do assistido, a gente está assimilando a energia consciencial do assistido com sim e do assistido com CIEX. Então, você está se auto-imunizando duplamente, com a energia do assistido, com a energia da consciex.
E também, dentro desse processo, a neuroassistência também ocorre, tá? Então, é onde a gente comentou que o arco voltaico também atinge fundamentalmente o paracérebro da pessoa, tá? E com isso vai mudar toda a estrutura neural, toda a rede neural do paracérebro. E vai criar novas sinapses. Criando novas sinapses, a pessoa está em condições de sair do autoassédio. Então, veja como é importante sair do autoassédio. A gente sabe que sinapses são caminhos cerebrais que se formam por condutas habituais, condutas repetitivas. Quando você assume condutas ou posturas repetitivas, você cria um caminho cerebral e aquilo passa a ocorrer automaticamente. O arco voltaico, ele pode quebrar essas estruturas cronificadas pelo autoassédio, pelo heteroassédio, e essas sinapses, esses caminhos cerebrais, esses caminhos antigos de outras vidas que estão no paracérebro. Então, o arco voltaico tem a capacidade de quebrar, de reestruturar esses caminhos cerebrais e fazer ou criar um novo caminho, uma nova sinapse paracerebral. Bom, tenho conhecimento profundo da técnica, então é importante que a gente conheça esse contexto todo. Por isso que a gente está abrindo aqui, nesse 34º CVA, a questão do arco voltaico crânio-chacral, para que a gente possa entender a sua importância, a sua condição de aplicação, os pré-requisitos, tá? Então, a autoconscientização da importância da interassistência que ocorre na dupla de aproximadores durante a aplicação da técnica do arco voltaico, tá? Então, a gente está fazendo uma assistência individual, uma assistência, portanto, pessoal, grupal, e nessa assistência é uma assistência também retrocognitiva, ou seja, de estrutura paracerebrais de outras vidas, de hábitos de outras vidas e tal. Então, você vai estar também fazendo uma assistência retrocognitiva, e com isso também fazendo os seus paradiagnósticos. É importante, tá? E veja como é importante depois os relatos da APROCIM, porque o relato do arco voltaico é super importante, porque durante o relato você pode obter alguma informação do seu processo paraneurológico, do seu processo de homeostase ou não, de saúde ou não. Enfim, é importante que a gente ouça a sua aplicação e ouça também o seu recebimento. Faça essa confrontação parapsíquica do relato do arco voltaico em dupla, tá? Com isso também o arco voltaico vai possibilitar o desenvolvimento da sinalética parapsíquica pessoal. Então, o arco voltaico passa a ser um acoplamento muito rico, um acoplamento onde vão estar presentes amparadores, assediadores, onde vai haver a possibilidade de você aprender a fazer paradiagnóstico, aprender a fazer o tratamento, a fazer a confrontação através dos relatos, crescer na sua autoconscientização parapsíquica, como é que está o seu processo todo parapsíquico. Então, é fundamental, é importante a aplicação do arco voltaico, tá? Bom, visto isso tudo, no andar da hora, vamos agora devolver para vocês a pergunta, criando uma oportunidade de vocês participarem agora do 34º CBA. Qual a parapercepção mais relevante que você experimentou com o arco voltaico, tanto na postura de aplicar, como na postura de receber o arco voltaico? Tudo bem? Vamos lá, então. Quem quer começar a roda viva aí do arco voltaico? Vamos lá. Eu. Carlos. Vamos lá, o Carlos. Bom, eu
quando eu estou aplicando, eu sinto muito as mãos, né? Mas eu sinto mais quando eu recebo, né? Eu sinto claramente no frontal, aquecimento, no nucal, né? Então eu tenho tido essa experiência que recebendo, as sensações são mais fortes, são mais perceptíveis. Legal, Mas legal. você tem alguma história, algum relato que você lembre de algum arco que marcou você, alguma Sim, experiência? tem. Eu estava recebendo o arco, agora não lembro, Virginia, eu anoto tudo, a minha memória está na planilha. Mas eu recebi um arco de um aproximador, e quando eu estava recebendo, eu tive uma retroprojeção. Eu lembrei de uma vida do passado. Me vi lá no passado e tal, eu acho que eu era religioso e tal, e eu tenho isso anotado, depois até trago para vocês. Essa foi bem marcante, porque geralmente eu só ficava sentindo, e nessa eu tive a retroprojeção. Legal. Então, aí ficaria, né, Carlos? Tipo assim, você teve essa para-percepção, anotou direitinho, aí vem as hipóteses daquilo que você percebeu. Será que eu estava tratando uma rede neural, uma sinapse, uma parasinapse de vida anterior, que está ainda no meu paracérebro? Será que através do arco está reestruturando todas essas sinapses antigas, né? Então, são possibilidades que, poxa, o arco voltaico em dupla, não, mas pera lá, pode ter uma atuação muito profunda, né? Que às vezes a gente não percebe ou não para questionar, não para colocar hipóteses, né? Então, muito bom, é isso mesmo, e bacana. Uma outra hipótese também é lembrar quem é que estava aplicando, É, porque de repente esse assistente do presente, qual foi o envolvimento dele nesse processo todo no passado, né? Que a gente sempre se claro. reencontra. Então, é uma oportunidade, é um reencontro, como é que funcionou, né? Então, é uma outra hipótese aí de pesquisa bem bacana, né? Quem é que estava extrafisicamente, né? Esse amparador também provavelmente era do seu grupo e do grupo do assistente também, né? Então, nesse revezamento, né? Agora ele como amparador, qual era o contexto dele nessa retrovida, né? Olha quanta coisa aí bacana de pesquisa, né? Já estou É, anotando tudo. Valeu. é. Então, e o arco voltaico, a gente, às vezes, não tem uma noção muito exata da sua importância, que eu lembro até que o professor Valdo, não querendo entrar no mérito da, da, da outra paratecnologia, mas até o professor Valdo comentou, olha, os tenepsistas deviam considerar muito a questão do arco voltaico. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas eu quis dizer que o arco voltaico é uma técnica profunda, assistencial, de grande porte, de grande importância, que a gente tem que realmente considerar, né, em todos os níveis de atuação assistencial, né? Então, tipo assim, veja só como é importante. Alguém liga para alguém, olha, não estou legal, dá para você exteriorizar uma energia para mim? Né? A pessoa às vezes fala isso, mas ela não fala, dá para você fazer um arco voltaico em mim daí? De onde você está, ele não fala isso. Por quê? Porque o arco voltaico ainda não tem essa importância conhecida, né, da maioria das pessoas. Então a pessoa fala: dá para você mandar uma energia para mim aí, que amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, não fala. Não dá para fazer um arco voltaico em mim, né, à distância. Enfim, pode mandar energia, que seria através do arco voltaico, né? Mas enfim, mas é uma outra técnica, né, do arco voltaico. Mas legal, muito bom, Carlos, é isso aí. Vamos lá, a dupla, então. Cíntia e Fernando, vamos lá. Aí tá fácil, hein? Fazer arco voltaico é a mãe, hein? 3 vezes ao dia, entendeu? Vixe, Então, tá é o que vendo? eu estou propondo aqui, viu? A gente está meio É, capenga nesse hábito, mas a então, gente já teve experiências bem bacanas aqui, ó, entre a gente aqui. que Eu vou legal. relatar eu acho que não sei, eu não lembro se foi na Procyon, acho que não foi, não. Foi no Ateneps ou em outro momento Sei, que eu consegui fazer um arco voltaico grupal, eu aplicando, é como se o meu eu, vamos dizer assim, o para eu, ele se multiplicou em várias unidades e consegui fazer
um arco voltaico num grupo de consciência. Legal, muito bom. Eu É, fiquei foi interessante porque eu lembro da cabeça baixa de alguns, da ansiedade de outros, assim, porque, né, a minha oficina é saúde mental, e a minha primeira experiência que eu tive na Conscienciologia foi o acoplamento com várias consciências parapsicóticas, assim, lá na paracirurgia em São Paulo, quando eles iam lá, né? Aí isso me chocou, assim, eu nunca tinha sentido vontade de suicidar, mal-estar existencial, toda aquela carga pesada de loucura, né, de parapsicoses, né, de patologias psíquicas. Eu nunca tinha sentido isso, e aquilo ali foi uma referência para mim. Aí toda vez que eu mexo com arco voltaico, a minha energia, a minha atenção vai muito para essa questão da saúde mental, ou saúde consciencial, né? E nessa experiência que eu tive coletiva, assim, eu achei bem bacana. E eu lembro do meu estado emocional naquele dia, eu estava bem empolgado, assim, eu estava me sentindo forte, assim. Por isso que eu acho que eu consegui fazer num grupo de consciência, assim, eu estava com estamina, como dizem em inglês, né? Eu não sei se é em português. Estamina é essa vontade, energia, disposição, tudo junto, assim. E aí eu consegui fazer esse arco voltaico coletivo, assim. Eu achei bem bacana. E saí bem. Não saí com rebarba, não. legal, muito bom. São parafatos, né, e fatos que merecem uma pesquisa, né, mais aprofundada, entendeu? Uma replicação, ver se você consegue replicar essa situação, né? Então, realmente é uma frente de pesquisa muito profunda, né, muito rica. Então, vale a pena fazer um protocolo de pesquisa, né? Então, Uhum. eu vou aplicar, vou tentar replicar, eu vou entrar nesse viés para ver o que eu posso aí. Você vê o Galvani pegou uma RAM, entendeu? Vai ser mais fácil do que pegar RAM para você, entendeu? Aplicar o arco voltaico é mais fácil do que dissecar uma RAM. Então, tá aí, ó, um campo de pesquisa muito propício para você, entendeu? Essa questão Aham, de legal. alma grupo, essas coisas aí, né? Então, é fantástico, né? Legal, muito bom. Obrigado aí pelo relato. Vamos ver a Cíntia aí. Vamos lá, Cíntia. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero Bom dia. parabenizar. Essa explicação para mim foi plausível, assim, necessária, porque eu buscava compreender melhor a questão do arco voltaico e eu nunca encontrei uma explicação tão assim, sabe, Detalhado. detalhada mesmo para qualificar, né, esse tipo de assistência. Eu gostei muito e eu sugiro até um curso. Não sei se a CITEC já tem, mas um curso sobre arco voltaico seria Já tem. excelente. Já tem? Já Nossa, Ah, eu quero. Acessar, né? É. E aí, assim, eu gostei muito da parte do mitridatismo, porque eu penso assim que eu tenho um certo mitridatismo na questão de assimilação energética, que eu sinto muito no corpo tudo que, na verdade, eu começo a sentir durante o dia. É muito forte, assim, as patologias, né, de consciências. Então, quando eu acoplo, é mais forte ainda e eu aguento. E também eu acho que é porque eu já atuei como médium em centro espiritualista e todo mundo me relatava muito energia de cura e eu chegava nos assistidos e ia direto no corpo, na Uhum. região que estava com problema. Então, e também eu estou estudando ancestralidade e penso que vem também, né, dos ancestrais. A minha avó era benzedeira, por parte de pai, a casa dela era cheia de gente, sempre com esse movimento dela benzer. E a minha avó, por parte de mãe, eu acho que ela tem muita ligação com a dessomatologia, porque ela, assim, sempre foi visitar enfermos e depois da visita dela, a pessoa dessomava e o povo tinha até medo das visitas da minha avó. segura a visita, segura lá embaixo. Oi? Segura a visita, não deixa entrar no hospital. Mas assim, eu vejo que as minhas avós têm uma, né, forte relação com toda essa questão das minhas assistências aí, do parapsiquismo. E assim, eu já tive as visões que o pessoal relata muito comigo, linhas xamânicas, linhas egípcias, linhas chinesas e tal. Acho que tem tudo a ver, né, com a questão muito forte do parapsiquismo. Mas eu achei interessante um dia desses que eu acho que eu fiz na Silvia ou na Silvana, não lembro, na Procim,
que na semana eu tinha encontrado uma família de amigos muito próximos japoneses. A minha amiga está no Japão e eu fui encontrar com a mãe dela em São Paulo. E aí eu fui fazer a Procim e eu vi a Japinha, né, a mãe da minha amiga, na parapsicosfera não sei se foi a Silvia ou a Silvana, no momento que eu estava aplicando o arco voltaico. E aí eu pensei, nossa, que bacana. Que ela atende, a gente, né, nem imagina essa nossa rede interassistencial, mas que ela pôde fazer assistência por algum tipo de Rapport. afinidade, né, ou da assistência que ela faz. E eu achei muito interessante, eu vi ela todinha assim na psicosfera, sabe? Achei. Mas tive Legal. muitas experiências assim, mas é muito ligado à questão de saúde física, eu penso. Eu Sim, acho que sim. as pessoas, quando aplicam em mim, eu sinto mais o desbloqueio, o alinhamento holochacral, eu recebo muito forte, eu vejo muito esse realinhamento. Quando o Walter fez aí, foi muito intenso isso, que aí liberou muita energia, assim. Fernando faz também, recebo muito forte esse realinhamento. E eu, no meu caso, eu sinto que tem essa questão de saúde física, para mim. Legal. E Legal. ela Ó, falando interessante. desse exemplo da mãe da sua amiga lá, me veio também um caso na Procim, deu a Silvana, ou a Silva, também não lembro, que eu fiz nela o arco voltar, que eu apliquei, e ela relatou depois que ela teve muitas ideias na área da educação, relacionada com a educação. E também é a minha área, né? Eu sou formado, Sim. licenciado em educação física, gosto de aprendizagem, né? Ensinar, aprender é uma coisa que faz parte também da minha aula Mater Pensando. E ela teve muitas ideias, assim, bastante sobre a questão da educação, né? Então foi uma troca mental somática, né, de ideias, Legal. assim, no arco Bacana. voltaico. Sim, sim. Eu achei muito legal essa questão das energias conscienciais, né? Que a gente acaba acrescentar muito a energia consciencial Do do outro. outro Do para a outro. gente. Então é um Exato. aprendizado muito grande. Aí teve um também que foi muito significativo que eu recebendo, a pessoa falou que eu tinha um para-network muito grande. Aí isso aí me chamou muita atenção, porque eu pensei, nossa, então eu tenho uma responsabilidade maior aí que eu não Sim. tinha noção. Ela fala assim, tia, é muito grande seu para-network. Então é isso, gente. É Legal. grata por essa explicação. Eu estava assim, querendo muito É, para compreender melhor esse tá. processo de assistência, tá? Legal. Obrigado aí vocês pelo relato. Muito bom, bacana. Vamos ver a Gra- Andréia. Olá, Andréia. Bom dia. Oi, bom dia. Então, para mim é tudo novo, né? Tudo recente. É, Eu não treinei o arco. Eu treinei trabalhar com as minhas energias esse tempo de uns 9 meses. Eu treinei a movimentação, a exteriorização, mas o arco não. Então, eu estou experimentando, né? Que nem na Procim, que eu estava aplicando na Dona Silvana, eu senti assim, como se dois ímãs que não conseguisse fazer assim. Tinha aquela pressão dele fazer assim, mas não conseguia, sabe? Fechar assim. E é. então, uma pergunta. Pode aplicar o arco na gente fora do corpo? Claro, claro, sem dúvida. Claro, Pode. claro, claro. Ah, Ah, tá. Que eu porque tenho feito isso já. é, pode sim. É, você pode sair fora do corpo, chegar no teu corpo e aplicar o arco voltaico, pode. Aplicar em Mas outra aí, pessoa E outra projetada. pessoa também, você pode aplicar. Você pode aplicar o arco voltaico sem problema nenhum, entendeu? sim. Mas aí, quando vamos supor, eu tô fora do corpo com o meu psicossoma, daí eu aplico no meu psicossoma ou no meu soma? Você pode aplicar nos dois, porque o Os dois. soma vai ser só a parte física, entendeu? Porque você está fora, então o Fora. paracérebro está fora do cérebro físico. Então você vai aplicar o arco no sentido de trabalhar alguma estrutura física lá do cérebro físico, entendeu? E aí, fora do corpo, você aplica em você mesma, que você vai trabalhar terapeuticamente no paracérebro, em parasinapse, ou caminhos cerebrais de outras vidas, fica mais fácil,
não é? Porque não tem a participação do cérebro físico, já está liberado para o cérebro, entendeu? Então, fica mais fácil. Ou você pode aplicar numa Consciex também, que está no seu quarto. Está lá, você fora do corpo, vai lá e aplica na Consciex. Também pode. E Ou você- fora do corpo, você vai lá no seu filho e aplica no seu filho que está dormindo. Também Sei, pode, entendeu? Né? Também, entendi. lembrando sempre que é uma dobradinha, né? é, Sempre você e o seu amparador extrafísico de função. sim, você tem Você que não estar, faz isso sozinha. você tem É que que eu estar. ainda não, porque eu ainda não sei, porque eu tenho muitas sinaléticas quando até começa a ProSim, de muita tensão na cabeça, no frontal. Então, eu não sei se é a presença do meu amparador de função ou se é a presença de consciex no meu Sim, campo. Então, eu ainda sim, estou conhecendo ainda, né? sim. Tô... Não. Então, assim, então, entra no campo que a gente chama de sinaléticas, né? Como é que eu interpreto, né, as minhas sinaléticas e como é que eu posso, através dessa interpretação, saber se é uma consciência patológica ou amparadora? Então, você tem que pegar as três possibilidades da sinalética. A sinalética energética, que é sentir uma pressão no nucal, sentir uma pressão no frontal, é uma sinalética energética. Isso é amparador ou é assediador? Vem a segunda fase da interpretação da sua sinalética. Como é que eu me sinto emocionalmente com esse aperto? Nossa, eu fico eufórica, né? Quando eu estou sentindo esse aperto. Então, provavelmente, é uma hipótese de que seja amparador, porque o emocional está homeostático, ele está sutilizado. Ah, venha o aperto na testa, o peso na nuca, de uma tristeza. Ah, Não, você chega a uma conclusão que pode ser uma consciência patológica que está no campo para ser assistida, né? sei. E uma outra terceira análise que a gente tem que fazer é o mental. Me vem alguma ideia na cabeça, alguma situação mental somática, de trabalho, de pesquisa, de escrita, com esse aperto na testa e esse aperto na nuca? Vem. Então, tem toda a chance de ser um amparador, entendeu? Ah, Porque a sei. energia mental é muito sutilizada dentro desse processo de parapercepção. Então, a gente tem o hábito de analisar só o aspecto energético. Ah, eu senti um peso na nuca. Ah, espera um pouco. O que mais? Você usou o psicossoma para interpretar essa sinalética? Usou o mental soma para interpretar essa sinalética? Então, tem que usar os três veículos, as três condições pensênicas, né, de você avaliar e identificar se é a presença assediadora ou amparadora, Hum, entendeu? Então, sei. sempre que a gente sentir, principalmente na parte energética, né? Principalmente na parte, você tem que complementar a interpretação. Emocionalmente, como é que me sinto? Mentalmente, como é que eu me sinto? Agora, se já vier direto com uma tristeza, já pode contar que é patológico. Já veio um pensamento Ah, ruim, já pode contar que é patológico. Mas sei. quando vem inicialmente pelo processo energético, a gente tem que ter ainda outras fases interpretativas, né? É melhor. Tem gente que já tem uma sinalética estabelecida, que é quando pega o meu nucal é patológico. Já tem um registro, né, mnemônico de que quando pega o meu nucal é Mas patológico. cada caso é um caso. Então, você já tem um certo critério estabelecido em relação à sua sinalética. Mas, mesmo assim, sempre é importante que a gente utilize outros recursos interpretativos, para não confundir uma coisa com outra,
Porque né? também, viu, André, a sinalética, ela é super pessoal. É, Cada um tem a sinalética e deve interpretar a sua sinalética. O que para o Walter pode ser uma sim, sinalética de amparador, para você pode ter um outro contexto. Então, isso é muito sutil. O parapsiquismo é uma coisa muito sutil e deve ser analisada de uma maneira muito pessoal, com bastante estudo, com bastante detalhamento, para não haver equívoco nas interpretações, tá? Ah, sei. Tá. É porque é muito mas intenso, muito forte. O coração pulsa muito na cabeça, muito forte. A tremedeira na face, sabe? É, fica tudo muito forte. O frontal, aqui, a cabeça. Cabeça. Fica muito forte, muito mesmo. Sinto o, muito mesmo. sim. O ideal aí no caso, né, André, é você até se preparar energeticamente bem antes do início da fase um. Quer dizer, você já movimentar suas energias, já ter um autodomínio, exteriorizar, montar um campo, né, já mais assim resistente, Tá. entendeu? Então você já entra na fase um com um estofo energético já satisfatório, entendeu? Então, Uhum. isso é importante que a gente faça mesmo. Ou mesmo durante o dia. Durante o dia, você já ir se preparando energeticamente, pensenicamente, a maneira de focar teu pensamento na assistência, as suas emoções na assistência, já durante o dia. Né? Você já vai trazendo a grupalidade extrafísica amparadora sua já durante o dia, já vai chegar na fase um com essa grupalidade toda já presente ali, né? Então, isso é Tá. importante, Um outro entendeu? ponto também é você fazer a retirada do ectoplasma, né? É, Isso daí é bem bacana, ela vai te ajudar, porque às vezes esse pode ser acúmulo de energia aí. Sim, Então, fazer a retirada do ectoplasma pode te ajudar. E é tudo experimento. Então, vai sim. fazendo, conforme você vai tendo mais experiência, você vai vendo o que, que é melhor para você se preparar para o dia da Procin. Agora, a gente costuma fazer a retirada do ectoplasma e é bem interessante. Eu sempre procuro fazer antes do início da Procin. é Eu tô legal, fazendo. Eu faço legal. no banho, já aproveito no banho. Sim, legal, é isso aí. Mas, viu, André, tudo é questão de prática, né? De praticar. Agora, Tá. tem um fato também que é assim, a pessoa iniciante, né? Na Aprocin, ela fica ansiosa por conta da sua própria natureza, né? Aí, a primeira vez, eu sou nova, não conheço direito, será que vai dar certo? Será que eu vou sentir? Será que eu não... Quer dizer, tem todo um contexto pessoal, né? De ansiedade, de ser a primeira vez, de ser o início, e aí vai. Mas tudo isso vai se resolvendo, vai sendo assistido, tanto você como você mesma, como companhias extrafísicas, tudo isso. Às vezes também, né, Andréia, a gente, quando vai para a Procin, a gente leva muita consciência, o caminhãozinho vai cheio de consciência. Então, aí chega lá, você sente aquela ebulição mesmo de consciência, né? Porque a gente é sozinho em casa, dentro do paradigma, então sobra tudo para você assistir, sobra o marido, sobra o filho, a filha, sobra o vizinho, então fica para você, né? O perfil aí de assistir. Então, às vezes sobrecarrega muito e você sente um pouco essa Mas coisa, né? isso também é no início, No porque início. vai acontecendo esse É, midridatismo. é o que a gente estava comentando. Porque conforme você vai participando da Procin, esse caminhãozinho, com o tempo, mesmo que ele venha sempre cheio, com o tempo você já vai administrando isso melhor, dominando isso de uma maneira mais tranquila. Então, no início, é bem natural isso aí, tudo que você está Sabe, percebendo. sabe aquela coisa? Existe aquela pessoa que você fala, olha, vamos comigo para tal lugar, fazer uma limpeza lá? Vamos sim, vamos fazer a limpeza com você. Chega lá,
ela vê, ai, tem um rato aqui, ai, socorro, tem um rato aqui, tem uma baratinha aqui, eu não vou entrar não, tem uma baratinha aqui, eu vou embora, tá louco, vai tá sujo aqui. Conclusão, o amparador nunca mais vai convidar ela para fazer assistência lá nesse local. Agora, se você entra na processo, ai, senti uma dor aqui, uma coisa aqui, é o ratinho, aí senti um ratinho, uma baratinha aqui, ai, credo, o amparador não vai te convidar mais para fazer assistência, entendeu? Então, o que que ocorre? O mitridatismo é importante, porque você perde o medo de rato, você perde o medo de barata, de lagartixa, de não sei o quê. Aí, ou vamos pegar essa pessoa aqui que ela é ideal para fazer assistência. O amparador vai tirar você fora do corpo, ele vai botar consciência no teu campo para ser assistido. Você passa a ser uma peça muito importante no processo assistencial por causa do midridatismo. Não tenho maneira de barata, de camundongo, de rato, de lagartixa, de grilo. Tem gente que tem medo de grilo. Não pode pegar um grilo na mão que pula. Então, como é que vai assistir, né? Não tem como. Então, o midridatismo é importante, né? Então, a mini peça, ela tem que ser, do Max Mecanismo, tem que ser uma mini peça de aço fundido mesmo, aquele aço porreta, sabe? Aquele negócio que aguenta mesmo. Não pode ser de madeira, de plástico, de não sei o quê, que quebra De fácil, acrílico. de acrílico. Se fizer uma temperatura muito forte, ele racha. Quer dizer, o negócio é ser um troço, né? Mas isso a gente vai É conseguindo conquista, é conquista, aos poucos, é conquista. sem ansiedade, é um pouquinho cada vez. Cada procinho é uma experiência nova. Cada procinho você vai ganhando a confiança do seu amparador extrafísico, isso vai te dando mais autoconfiança também. Então, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, né? É isso aí Com mesmo. o tempo, daqui a um ano, você pode até pegar os seus relatos e perceber qual foi o movimento de maturidade da Andréia. Como é que aconteceu todo esse movimento? Como é que eu era antes? Como é que eu estou hoje? Aí você vem aqui e conta para gente. Agora, é interessante tudo isso que a Andrea está comentando, que vale a pena a gente estender um pouco. Como é que é o mecanismo do mitridatismo? Então, vocês sabem de onde veio a palavra mitridatismo. Veio de um rei que chamava Mitríades, na antiguidade, onde então, naqueles reinados, havia muito matar o rei por envenenamento, né? Pôr veneno no vinho do rei, o rei vai beber o veneno e morre. Então, esse rei Mitríades tinha muitos inimigos, ele falou, olha, eu vou me imunizar contra esses venenos. Então, o que que ele fez? Ele tomava em gotinhas minúsculas o veneno, dissolvia o veneno e tomava em gotinhas minúsculas, né? E ia devagarzinho desenvolvendo a imunidade dele em relação àquele veneno. Então, isso se passou um bom tempo. Não era tomar o veneno de uma vez, porque morria. Não pode ser assim. Então, você não pode entrar também numa demanda assistencial muito pesada, senão você tem prejuízo. Tem que ser feito aos poucos, lentamente, devagar, sucessivamente, entendeu? Então ele foi tomando de gotinhas em gotinhas dissolvido na água um bom tempo e ele ficou resistente ao veneno. Só que houve lá uma invasão e ele morreu. Tentou tomar o veneno, ele não morria, porque ele mesmo se imunizou. Então ele morreu por uma espada, entendeu? Então tem essa história aí do Mitríades. Mas, enfim, então tudo que a gente vai sentindo de assimilação, entendeu? Aí você desassimila. Isso é uma gotinha, né, de uma energia consciencial que vai promover o midridatismo em você, uma resistência àquilo. Mas tem que ser feita aos poucos, entendeu? E ao longo do tempo. Não é ficar resistente de uma hora para outra, entendeu? Então, isso tem que entender o fenômeno, o mecanismo do E midridatismo. também na Procin, uma coisa bem importante que a gente deve lembrar, principalmente quem está começando, é que a gente está fazendo uma assistência em grupo. Então, energeticamente, existe a sustentabilidade de todos os outros aproximadores.
tanto os aproximadores intrafísicos como os seus respectivos amparadores extrafísicos, que são os aproximadores extrafísicos. Então, essa grande rede interassistencial, ela atua em cada aproximador, fazendo a heteroassistência e também dando a sustentabilidade energética para cada aproximador durante a Aproxim, tá? Então, isso é um fator de segurança também para cada Um aproximador. fator importante também, André, é assim, quando a gente vem de uma linha espiritualista diferente, não estou dizendo se é melhor ou pior, mas a linha que você veio era aquela linha que você sentava e atraía um monte de consciência para você dar a passagem, para você fazer a comunicação, né? Então, quando você desenvolve essa sinapse, você já desenvolveu essa parasinapse, entendeu? Então, aonde você vai, você atrai, porque você tem essa sinapse aí construída pela sua atuação dentro de uma outra linha espiritual, entendeu? Então, de repente, você está vindo com essa estrutura sináptica, né, paracerebral. Uhum. Então, o próprio arco voltaico não é que ele vai destruir isso, ele vai realinhar essa parasinapse. Ele vai reestruturar dentro de um outro contexto assistencial. Quem faz isso são os amparadores. Uhum. E quem faz isso também é o arco voltaico, que Uhum. é o assunto do arco voltaico. Ele vai reestruturar essas parasinapses suas, entendeu? Essa Ah, tá. possibilidade. Não estou dizendo que é isso, é uma hipótese. Uhum. Mas é por aí, tá vendo? Só que uma coisa bem científica, bem de pesquisa, de autopesquisa, então é por aí. Mas o caminho é esse. Tá. Não, é que eu não sei o que aconteceu nessa Procim remota, que ó, o marido começou a fazer barulho na cozinha, o cachorro caiu da cama, eu não achava o Zoom, não, eu queria tanto ter participado do relato, mas não sei o que aconteceu na hora, atrapalhou tudo. É normal. É que eu falei para você, essa ansiedade é normal no iniciante. A pessoa está fazendo, como a gravação demora um pouco, ela fala, nossa, acho que desapareceu a gravação. Ela levanta, vai ver no celular e, no fim, é o tempo real que está esperando de uma fase para outra. Então, tudo isso vai ocorrer. É Tá, um quadro, né, do novato, né? Então, é a pegadinha do novato. Então, tem essas pegadinhas aí da Proci, né? Entendeu? tá, Que é tudo isso aí. Mas fica tá bom. tranquila, tá tudo certo, tá bom? Certo, Então obrigada. vamos lá. Nada, obrigado você. Vamos lá, Tânia. Vamos lá, Tânia. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Então, eu tenho várias, né, relatos aí, mas como foi falado, o Carlos comentou, está tudo documentado na minha agenda, né? A gente não vai recordar, às vezes, agora, na hora, naquela mais relevante. Uma das últimas, assim, de aplicação que eu me recordo, foi até eu pedir, né, para o grupo tenepsista colocar a cachorrinha da minha filha, que ela tem muita convulsão e que ela não estava bem. Mas antes É, disso, nós estávamos reunidos e ela teve assim, um mau jeito na perna que ela não conseguia mesmo pôr o pé no chão. Ela deitou e ficava assim meio que gemendo, tadinha, assim, quietinha ali no chão, né? Nem se mexia. Acho que estava com muita dor. Aí eu falei, eu vou aplicar o arco voltaico nela. E ela, às vezes, não deixava a gente aplicar quando eu queria aplicar devido à convulsão. E nesse dia eu peguei e apliquei. Eu apliquei até mais do que os 3 minutos, né? Fiquei por bastante tempo, é. porque ela ficou tão quietinha ali, parece que ela estava gostando de receber, né? E você acredita que terminei, né, de aplicar o arco, levantei, sentei, não passou 2 minutos, ela começou a andar. Eu Aí, não tá vi vendo? ela mais com a perninha mancando, ela estava normal, e a partir daí eu comecei a aplicar mais arco voltaico nela. E desde então, com tantas convulsões que ela tinha por semana, teve uma semana que foi a semana toda, ela tá assim, esporadicamente ela tem uma convulsão.
bem demorada uma da outra. Então, eu, assim, uma das mais relevantes, né, que eu me Ah, recorde, né, ultimamente, foi do bichinho aí, da Chiquinha. É um amorzinho, e ela tá bem melhor legal. mesmo. E foi através do arco. Aí, quando minha filha tá por perto, eu até me você vai aplicar o arco na Chiquinha? É Para isso aí, que ela né? melhore, né? É Então, legal. é um bichinho aí recebeu bem e a gente percebeu em seguida assim que ela melhorou bastante. Legal. E de receber foram vários, né? Vários relatos aí que eu tive de sentir bastante o amparo mesmo. A gente sente, é quase que fisicamente, né? O É. amparador. E como a Andrea estava falando, no início, quando faz a distância, na própria chamada, né, da gravação, já é para você se acoplar com o amparador, né? Ele chama e Sim. fala acoplamento com o amparador, e nesse momento, realmente, lógico, antes, eu gosto de me preparar antes, né, da Procim, mas nesse momento, mentalizar mesmo o amparador, e nesse momento você já sente. Eu, pelo menos, sinto uma calmia, uma serenidade, aquela energia que já chega próxima. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito importante, principalmente para quem está começando. Para todos, né? Mas para Sim. quem está começando é muito importante, tá? Então, Legal. é mais ou menos isso. Legal, Obrigada. Tânia. Obrigado você, Tânia. Então, sobre o que a Tânia falou, duas coisas, né? Tipo assim, é uma prova do que o arco voltaico atua à distância. Você aplica crânio chacral, mas vai atuar na perna do cachorro. Então, é isso que se comenta, que o arco atua em todo o campo energético da pessoa, em campo físico, né? Da pessoa ou do animal. Não precisa aplicar na perna dele. Também pode aplicar na perna, uma esterilização de energia. Mas o arco em si, ele atua no conjunto holossomático. Entendeu? Isso é importante entender no exemplo que a Tânia deu. O outro fato do relato da Tânia é exatamente esse: a autoconscientização do que você está fazendo, da tua posição evolutiva. Então, tipo assim, vai iniciar a Proci. Eu tenho que me conectar com quem? Com a equipe extrafísica que séculos e séculos vem me acompanhando, vem me oferecendo oportunidades para sair do ego karma, vem me oferecendo possibilidades de trabalhar assistência grupo kármica, e vem agora criando uma oportunidade para eu trabalhar a polikarmalidade. Então, não é qualquer porcaria de amparador, não, é uma equipe feroz aí. Entendeu? Que vem te acompanhando assim, ó, séculos e séculos, carregando no colo, orientando, criando oportunidades para você decidir pela assistência, entendeu? De um modo geral. Então, a gente tem que vai começar a Procim, se liga, ou no dia da Procim, já se liga com essa grupalidade que te acompanha há séculos. Então, eles te carregam há séculos. Não vai haver problema nenhum para você, entende? Agora, tem a questão da assimilação e desassimilação. Esse é um mecanismo inerente ao processo. Mas, assim, a nível de assistência da grupalidade extrafísica, você está no colo delas, você está no colo, entendeu? Então, é importante que isso tudo a gente entenda e acesse essa grupalidade. É uma grupalidade feroz, de gente de alto porte evolutivo, entendeu? Então, tratando cada um segundo a sua necessidade evolutiva, sua história evolutiva, né? Bacana, muito bom. Vamos lá, Vali. Com você, Vali. Bom dia. Está na escuta, Vali? Bom dia, estou Bom sim. dia. Isso. Estão me escutando bem, né? Tá, então sim. Ok. É, bom, o momento do arco voltaico para mim é sempre é um carinho, eu digo. Eu costumo pensar assim. É um momento muito bom, a gente sempre recebe mesmo. E uma oportunidade que eu tive, né? Uma vez que foi assim relevante, que eu troquei o arco com o Gotardo, e nós tivemos uma sincronicidade muito grande,
e aí a gente viu pirâmide, luz dourada, o olho de Horus, e ele, inclusive, parece que tem um quadro, né, desse no quarto, né, que eu faço a pracinha. Aquela época a gente estava online, e ele retratou, assim, bem o quadro, né, então foi uma experiência, assim, bem marcante, né, para mim. Legal. Depois até nós fizemos uma reunião, né, numa das reuniões nós apresentamos, e foi Sim, sim. bastante interessante. E é Legal. isso, minha parte. Bacana. É Beleza. muito bom. A Vocês gente pode falar. recebe muito, muito, né? Sim, E isso na Procin toda. tá certo. Mas é muito relevante mesmo essa parte também. Legal. Obrigada. Vocês apresentaram no CBA, né? Essa ocorrência, né? Sim, Foi legal, muito foi. bacana. Então, está registrado aí no É, CBA, né? Isso foi muito bom. Então, e lembrando também, né, que a gente pode fazer a autoaplicação do arco voltaico. A gente também não tem esse hábito, né? Diariamente de fazer essa autoaplicação. Entendeu? Ah, mas eu movimento energia, a mesma coisa. Pode não ser a mesma coisa, porque aqui você concentra, né, o fluxo de energia nesse circuito coronário frontal, entendeu? Então, aqui tem uma potencialização maior do que o movimento da energia, né? Então, mas você pode fazer isso, movimentar a energia ao mesmo tempo, e aí vai. Mas, enfim, é uma técnica que pode ser utilizada pela própria pessoa. E a gente tem que começar a utilizar essa técnica. É uma técnica energética assistencial de caráter evolutivo, não só em relação à saúde, mas vai aumentando o seu grau de lucidez, seu grau de percepção, vai aumentando o seu parapsiquismo, e a sua especialidade parapsíquica aumenta, se desenvolve, né? Então, são condições que a gente pode usar no dia a dia, tá? O Fernando e a Cíntia querem falar. Vocês querem falar, Fernando e Cíntia, é isso? Eu quero rapidinho, que Vamos eu lá, achei então. super importante você trazer, falando, né, no caso da Andrea, a questão das consciências que nos acompanham há muitos séculos aí, e eu tive uma experiência ontem muito significativa que tá até assim, causa muita euforia e o meu cardiochakra fica bem, né, acelerado, que é um reencontro com uma consciência. Olha que interessante, uma colega lá da Alemanha, que já foi aproximadora, teve na TENEPS dela uma vivência que tinha a ver comigo, de uma consciência. Na verdade, ela falou que pensou em mim há uma semana, vinha eu na mente e tal, aí na TENEPS veio um nome. E aí ela me falou ontem. E aí eu fui buscar esse nome, é um nome muito assim de grande significado, de expressão aqui no Brasil, né? E aí, beleza. Ela trouxe todo o contexto da onde eu morei, em São Paulo, que ela também atuou numa cidade lá, algumas sincronicidades nossas relacionadas a São Paulo. E hoje ela está na Alemanha. Aí, eu fui buscar essa consciência. Quando eu li os feitos dessa consciência, tem tudo a ver com o meu Mater Pensene. E eu falei, gente, e me deu muita repercussão, uma alegria. Eu tive muitos banhos de energia. Então, para a gente ver o tanto que a gente está interconectado, né? A pessoa lá da Alemanha me trouxe essa vivência que tinha a ver comigo, e aí é uma consciência que eu nunca imaginei que às vezes estava lá me assistindo na programação existencial, que a gente tem a ver com os ideais, né, humanitários. Então, eu achei isso. O Walter trouxe Legal. essa questão dessas consciências e está bem no timing. E olha só, antes de ontem, eu estava conversando com uma amiga num café, e a gente entrou no tema de amizade raríssima. E assim, e aí no dia seguinte vem essa questão, sabe? É, Então, assim, tá tudo interconectado, achei muito legal. sim, que legal, muito bacana. O exemplo, né, de que a grupalidade extrafísica, na verdade, vamos dizer assim, brincando, né, não tem outra coisa além do que fazer isso lá no extrafísico, entendeu? No extrafísico, o que a gente pode fazer é ajudar os outros, porque ou prejudicar os outros, mas no nível que a gente está, a única coisa que a gente pode fazer é ajudar o outro, assistir o outro. Então, está cheio de consciências aí querendo nos ajudar.
entendeu? Mas tem aquelas mais assim presentes, né, de séculos e séculos que nos acompanham, fazem o revezamento, aquela coisa toda, né, evolutivo. Então, seguramente a gente tem um banco assistencial aí no extrafísico. É um banco que você pode chegar e descontar cheque e pedir empréstimo, não tem problema nenhum, entendeu? Você tem um banco, você tem crédito lá no extrafísico por conta dessa equipe toda que nos carrega, né, no colo, assistencialmente falando. Elas torcem pela gente, elas fazem de tudo pela gente, entendeu? Então, vamos aproveitar essa condição assistencial, né? Então, isso tudo é importante que a gente entenda e converse, né? E faça reflexões em grupo sobre isso, para poder fazer uma interassistência grupal. Então, bacana, muito bom aí o relato da Cíntia, da Andréia, de todos vocês. E assim, vamos construindo aí um patamar melhor aí assistencial. Agora a gente deixa aí para o Carlos. O Carlos, então, agora, como o maître aí de cerimônia, ele vai dar sequência aí, né, Carlos? Isso, nós vamos fazer nossos avisos para a semana. Vamos falar aqui da nossa lojinha Evoluap, né? Que quem quiser pode entrar, pode comprar nossos cursos EADs, né? À distância, estão chegando em quase 30 cursos. Pode comprar nossos livros também, os livros que foram escritos, professor Walter, Virgínia, ou o livro da Procin, da Assistência Energética, né? Vou colocar aqui o PUD, que é o Perfil Único Digital. Você dá pausa aí na sua casa, aponta a sua câmera e você vai direto para a nossa lojinha virtual, ok? Vamos falar também da nosso próximo curso. Virginia, pode fazer o merchandising aí da ressomatologia? Quer falar bem? Ou Olha, o Walter? então, Fala aí eu bem. posso dar uma introdução, né? Veja bem. Então, continuando o assunto que a gente estava comentando aí do CBA, que é a autoconscientização. Então, a gente se autoconscientizou através da Procin, da participação assistencial policármica. Agora, a gente está entrando num outro nível de autoconscientização da ressomatologia. Como é que funciona essa questão do nascer de novo, né? Da ressoma? Como é que é esse mecanismo? Quais são as etapas que fazem parte da ressoma? O que a gente pode pesquisar em cima desse texto, desse tema? O que eu posso aproveitar para a minha próxima ressoma? Enfim, estamos abrindo um canal de autoconscientização. Então, de repente, você pode até recuperar algum grau de lucidez da sua ressoma, da sua programação existencial, quais são os itens ou o ponto fundamental da sua PROEX, né? Então, a cláusula pétrea da sua PROEX. Então, nós estamos abrindo um leque assim de autoconscientização. E a ressomatologia é um tema também que vem contribuir com esse abertismo, né, de autoconscientização dentro do processo evolutivo, ressoma e dessoma. Então, a gente vai começar a montar esse campo reflexivo sobre a ressomatologia. E é um assunto bem bacana, porque as pessoas têm muitas dúvidas, muitas questões, então a gente vai procurar conversar a respeito, procurar trazer essas questões e aprofundar no assunto. A gente começa com esse curso já na próxima quinta-feira, dia 4 de maio, das 19 às 21 horas, e esperamos contar com a presença aí de todos vocês. O curso é online, ok? E vamos lembrando do terceiro CIPAR, Congresso Internacional de Pararrebonologia, a chamada de trabalho está aberta e a gente convida todo mundo para enviar seus artigos aí para o CTC da CIPEC, né? Vai ser um evento bem bacana, é muito interessante a participação do aproximador, porque os artigos selecionados vão fazer parte do terceiro volume da revista Reurbanizato, né? Então, fica aí o convite para vocês para participarem aí do congresso, trazendo aí seus estudos e suas pesquisas. Lembrando que a Andréia já encaminhou, né, uma frente de pesquisa, de autopesquisa dela,
e já está sendo trabalhado todo esse artigo dela aí. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o técnico científico e através da Luciana agora, é isso? Não, pode trazer para o técnico científico que a gente vai distribuindo. E a gente orienta, então, o próximo passo. Mas está aberto a qualquer pessoa, tá? Qualquer assunto. Então, vamos em frente aí, qualificando a assistencialidade, tá bom? E a gente encerra por aqui, tá, Então, Carlos? é isso, gente, tá? Muito obrigada. Um bom dia para vocês, um bom domingo, um bom Pessoal, boa feriado. semana. E até amanhã na Procim, né? Até amanhã. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau.